Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, a continuação dos esboços dos livros. Ontem eu fiz o esboço do livro de Gênesis. Se você ainda não viu, veja, está aí no meu canal. Vá lá e confira tudo e anote, pois vai ser de muita importância. E principalmente para você que está começando agora na fé, que quer entender um pouco da palavra de Deus, você pega toda a divisão do esboço e veja, para você saber o que você está lendo, né? Você vai estudar, você vai ver a morte de Abraão. Então você vai pegar ele no capítulo 25 de Gênesis, você pega e já vai olhar certinho como foi que ele morreu. Ok? Então você vai saber sobre o nascimento de Isaac. Aí você já vai estar lá o capítulo pronto. Aí você já vai lá e vê e já começa a ler, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o livro de Êxodo, que ele é conhecido no hebraico como Shemot, um termo hebraico que significa saída. Bom, gente, agora eu vou começar aqui este vídeo falando sobre o esboço do livro de Êxodo e falar também sobre o caráter de Deus no livro de Êxodo, ok? Êxodo é um livro chamado Saída porque foi a saída do povo do Egito. Bom, gente, então, antes de tudo, eu quero falar aqui para vocês se inscrever no meu canal, pois amanhã estarei fazendo um novo vídeo sobre o livro de Levítico. Dar o esboço do livro de Levítico para você compreender como eram as leis, para você ler as leis, não ficar perdido em nenhum assunto, ok? E depois eu vou fazer o de Número e o de Deuteronômio até Apocalipse. Então se inscreva aí no meu canal para você receber os vídeos e deixe aí o seu like e compartilhe este vídeo com algum amigo seu que está começando na fé ou algum familiar seu, ok? Então vamos começar aqui, pessoal. Bom, gente, em Êxodo capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo 7, fala sobre a explosão populacional. Ou seja, começa ali as descendências surgir. Ok? Então começa ali em Êxodo 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 7. Começando ali do verso 8 até o verso 22, capítulo 1, verso 8 até o verso 22, fala sobre a opressão sobre os faraós. Então, se você quiser saber o que foi essas opressões, você vai lá e lê Êxodo capítulo 1, versículo 8 até o versículo 22. Agora vem no capítulo 2. Capítulo 2, começando do versículo 1 até o capítulo 4, o versículo 31, falando sobre o amadurecimento de um libertador, ou seja, de Moisés, que ele é conhecido como Moisés, mas o seu nome correto é Moshe. Ok? Então, vindo ali do capítulo 5 até, começando do versículo 1, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 11 e o versículo 10, fala sobre o confronto com o faraó. Então, essa história é muito conhecida, mas se você quiser ler para compreender mais, você começa a ler do capítulo 5. Se você quiser pegar só a história já de ali, tá, o confronto com o faraó, você pega ali do capítulo 5 de Êxodo, ok? E vai até o capítulo 11, o versículo de número 10. Aí começando aqui no capítulo 12 de Êxodo, começa do versículo 1 até o versículo 36. Aqui você encontra a preparação para a partida, para a saída do povo do Egito. Okay? Então começa no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 36. Do capítulo 12, do versículo 37 até o capítulo 14 e o versículo 14, fala sobre a saída do povo do Egito e entrando em pânico. Então, se você quiser saber sobre mais essa história, você vai lá e lê, ok? Capítulo 12, do verso 37 até o capítulo 14 e o verso 14, ok? Então, quando você quiser, se você quiser saber a travessia do Mar Vermelho, você encontra ali no capítulo 14, do verso 15 até o capítulo 15 e o verso 21.
Então esse aí é do capítulo 14, do verso 15 até o capítulo 15, versículo 21, está falando sobre a travessia do Mar Vermelho. Ok? Agora você pega do capítulo 15, do versículo 22 até o capítulo 17, o verso 16, fala sobre onde estão viajando para o Sinai e a murmuração. Então, se você quiser saber como é que foi a viagem para o Sinai e quiser também saber sobre que murmuração foi essa, então você vai lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 22 até o capítulo 17 e o versículo 16, ok? Aí vem um encontro com Jetro e aprendendo, ok? Encontrando-se com Jetro, que era o sogro de Moshe, ok? E aprendendo. Aqui pega do capítulo 18, ok? Capítulo 18, versículo de número 1 ao versículo 27. Capítulo 18 aqui de Êxodo, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se realmente é isso mesmo. Capítulo 18, do versículo 1, realmente é isso. Ao versículo 27, que é o último versículo. Quando pega do capítulo 19, pessoal, do capítulo 19, do versículo 1 até o capítulo 24, o versículo 18, está falando sobre as prescrições da lei de Deus. Então, se você quiser saber sobre isso, é só você ler, abre a sua Bíblia aí na sua casa, você vai ver a prescrição da lei de Deus em Êxodo 19, começando do versículo 1 até Êxodo 24 e o versículo 18. Aí vem a descrição do tabernáculo. Se você quiser saber como foi a descrição do tabernáculo, então você abra aí a sua Bíblia, você anote primeiro, né? Em Êxodo 25, ok? Começando do versículo 1. Êxodo 25, começando do versículo 1 até Êxodo 31, 18. Então, todos esses capítulos, esses versículos estão falando sobre a descrição do tabernáculo. Repetindo, Êxodo 25, do verso 1 até Êxodo 31, do verso até o verso 18, ok? Então aqui vem a perversão do culto a Deus. Que perversão foi essa? Você lembra daquele bezerro de ouro? Se você quiser saber sobre ele, os detalhes, é só você ler o livro de Êxodo, o capítulo 32 completo. Porque ele está falando sobre a perversão do culto a Deus. Ok? Então, Êxodo 32 completo, só o 32. Do capítulo 33, verso 1 até o capítulo 34 e o verso 35, fala sobre a confirmação da presença de Deus. Que confirmação foi essa? Então, se você quiser saber, só basta ler Êxodo, começando do capítulo 33 até o versículo 34, até o capítulo 34 e o versículo 35. Êxodo, capítulo 31, começando do versículo 1 até o capítulo 34, o versículo 35. Se você quer saber sobre a construção do tabernáculo de Deus, então você olha aí em Êxodo 35, começando do versículo 1 até o capítulo 40 e o versículo 38. E por aqui acaba o esboço do livro de Êxodo, ok? A construção do tabernáculo começa no capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 40 e o verso 38, e acaba. Então aqui acaba o esboço do livro de Êxodo. Então você anote, faça essa divisão toda para você saber o que você está lendo. Quando você quiser já ler uma coisa que você queria ler, você já vai lá no ponto certo e lê do começo até o fim. Você vai entender melhor a palavra de Deus, ok? Então aqui ainda vou dar falando sobre o caráter de Deus no livro de Êxodo, ok? O caráter de Deus. Ontem eu falei também sobre o caráter de Deus no livro de Gênesis. Se você quiser ver, é só ir lá
e pegar lá o esboço do livro de Gênesis. Bom, Deus é acessível, ele é acessível no livro de Êxodo. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 24, versículo 2, e Êxodo, capítulo 34, versículo 4 ao versículo 7. Se você ler isso, você vai ver que Deus é acessível, ok? Deus é glorioso. Você encontra isso em Êxodo 15, verso 1, verso 6, verso 11. Êxodo capítulo 33, verso 18 a 23 e capítulo 34, verso 5 a 7. Então isso aí você vai encontrar como Deus é glorioso. Também Êxodo capítulo 34 e o verso 6 fala que Deus é bom, ou seja, a bondade de Deus, que Deus é bom. Em Êxodo 34 ainda e o verso 6 também fala que Deus é cheio de amor. Então veja que Deus é acessível, glorioso, bom e cheio de amor. Também Deus é santo, está em Êxodo capítulo 15 e o verso 11. Então eu estou falando sobre a santidade de Deus também no livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele também fala sobre a santidade de Deus, a bondade. Deus glorioso e acessível e santo. Também vem a longanimidade de Deus, em Êxodo capítulo 34 e o verso 6. E também vem a misericórdia de Deus no livro de Êxodo, né? Claro. A misericórdia de Deus no capítulo 34, o versículo 6 e o versículo 7. Também vem como um Deus todo-poderoso em Êxodo capítulo de número 6, verso 3. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Êxodo capítulo 9, versículo 3 e versículo 16. Êxodo capítulo 15, versículos 6, 11 e 12. Então, todos esses versos estão falando sobre Deus é todo-poderoso, ok? Também fala sobre Deus é providente. Deus é providente. Aqui está em Êxodo capítulo de número 15, verso 9 ao versículo 19, ok? Fala sobre Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro. Está em Êxodo capítulo de número 34, versículo de número 6. Deus também ele é incomparável, não tem comparação para comparar o Criador. Está em Êxodo capítulo 9, versículo 14. Deus é sábio. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então veja que no livro de Êxodo, Deus é acessível, glorioso, bondoso, cheio de amor, santo, longânimo, misericordioso, todo-poderoso, providente, verdadeiro, incomparável e sábio. Ainda vem por último, Deus se ira. Claro, Deus é tudo isso, mas também ele se ira, ok? Mesma coisa no livro de Gênesis, Deus também se ira, cheio de cólera, ele tem cólera também, ok? Está em Êxodo 7, verso 20, okay? Deus se ira. Gênesis, ou Êxodo 7, verso 20. Êxodo, capítulo 8 e o versículo de número 6. E o versículo 16 e 24. Também tem o Êxodo 9, verso 3, verso 9 e verso 23. Êxodo capítulo 10, versículo 13, versículo 22. Êxodo capítulo 12, o verso 29. Êxodo capítulo 14 e o versículo 24. E o verso 26. E o verso 27. Eu vou repetir aqui. Êxodo capítulo 14, verso 24 e 27. E por último, Êxodo 32, verso 11 e verso 35. Então aqui, pessoal, é o caráter de Deus no livro de Êxodo. Deu o esboço completo do livro de Êxodo, os 40 capítulos. Então você anote para ficar mais fácil de você ler. Quando você quiser saber sobre alguma coisa, exemplo, eu quero saber confronto como começou ali com o faraó, né? Você pega do capítulo 5, como eu já falei, vai até o capítulo 11 e o verso 10. Então você já vai ler aquela parte, você já vai entender como foi os confrontos, como foi as pragas que aconteceu ali. A preparação para a partida lá no capítulo 12, então você já vai entendendo melhor, vai separando aí os
os capítulos e versículos. E se você decorar, é melhor ainda, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu quero deixar aqui esse esboço do livro de Êxodo. Amanhã estarei fazendo, se assim o Criador permitir, é claro, estarei fazendo o esboço do livro de Levítico para vocês aí que acompanhem o meu canal. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva e deixe aí o seu like e compartilhe este vídeo com as demais pessoas, com pessoas que você se ajunta para estudar a palavra de Deus, pessoas que você se une, né? Que você ensina ou que você aprende, ok? Então você pode compartilhar, né, conhecimento com outras pessoas também, ok? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode deixar aí no comentário abaixo, ok? Se vocês quiserem o meu WhatsApp, vocês podem pegar aí e podem falar comigo lá no WhatsApp. É o número 9 081, né? O DDD 081 9, aquele 9 na frente, e vem o 96 18 13 73. Então, se você quiser falar comigo, tem alguma dúvida, se eu não souber na hora, eu responderei depois. Amém? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com o Eterno. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e irmãos na fé. Que o Eterno e o Criador de tudo, de todos, vos abençoe cada dia. Shalom a todos.